O TRX F11 é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Cerca ali de 340 mil cotistas, 120 imóveis em 17 estados. 6 bilhões de patrimônio. Paga ali aproximadamente 12,25% ao ano na data de gravação desse vídeo. E tem apenas 0,5% de vacância. Exatamente, 0,5%. Praticamente ali nenhum imóvel vazio. E é aí que eu vou começar a te incomodar um pouco. Porque essa vacância de 0,5% não significa o que você acha que ela significa. Ela não é sinal de que os imóveis são maravilhosos, nem de que a gestão acha inquilino que são melhores ali que as outras empresas ou os outros fundos imobiliários. Ela é basicamente uma cláusula contratual. 74% ali da receita do fundo vem de contratos atípicos. São contratos ali em que o inquilino ele não pode simplesmente sair do imóvel. Se ele sair, ele vai ter que pagar uma multa equivalente ao saldo remanescente. Ou seja, a vacância é baixa porque devolver o imóvel é basicamente proibitivo, né? Porque se você tem um contrato ali de 10 anos, você sai com 5 anos, você tem que pagar uma multa ali de 5 anos. E quando você junta tudo isso com o prazo médio dos contratos, que dá ali aproximadamente 13 anos e 5 meses, com 76% da receita indexada ao IPCA, ou seja, ele vai repassar a inflação. E com o fato de que boa parte desses imóveis foi comprada do próprio inquilino em operação de sale leaseback. O que significa sale leaseback? Basicamente, você aluga com a opção de compra do imóvel no final, né? E aí você acaba chegando a uma conclusão que muita gente vai odiar. O TRX-F11 não é um fundo de tijolo. Como assim ele não é um fundo de tijolo? Porque ele é basicamente uma operação de crédito com garantia ali imobiliária, né? E o mercado inteiro analisa esse fundo com P sobre VP e Dividend Yield, que são métricas de fundo de tijolo. Mas espera um pouco, porque isso não é uma crítica ao fundo. No final do vídeo eu vou defender que essa é justamente a melhor coisa do fundo e eu vou te mostrar qual é o número que realmente decide se a cota está cara ou barata, com tudo na tela para vocês acompanharem. Contexto rápido sobre o TRX, tá? O TRX Real Estate Fee na B3, desde outubro de 2019, hoje possui ali 120 imóveis, 17 estados, 59 cidades, 384 inquilinos e 1,46 milhões de metros quadrados de área locável. Por receita, os segmentos são atacadista, representando ali 27%, varejo 15%, hospitalares, né? Seria ali basicamente hospitais, né? 12%, educacional, 9%, e o resto é pulverizado entre logística, shopping, agência bancária e hotelaria. Os inquilinos que você conhece provavelmente são o Açaí, Pão de Açúcar, Extra, Atacadão, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Decathlon, Obra Max, Caixa Econômica, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Mercado Livre e até mesmo a Shopee. Dois números importantes para guardar. Cota patrimonial de 97,6, cota de mercado 91,10, o que traz ali para gente um preço sobre valor patrimonial de 0,94. Guarda esse PVP porque eu vou te dizer daqui a pouco que ele é quase inútil aqui, e eu vou te explicar exatamente o porquê. Vamos ao conceito que sustenta o vídeo inteiro. Muita gente que investe no fundo nunca parou para pensar sobre isso, né? Qual que é a diferença entre um contrato típico e um contrato atípico? No típico, o contrato normal, da lei do inquilinato, o locatário pode devolver o imóvel pagando uma multa proporcional, geralmente ali cerca de 3 aluguéis. Se o ponto ficar ruim, ele basicamente sai e vai embora. Você fica com o imóvel vazio e vai procurar outro inquilino. E seu risco basicamente é imobiliário, ou seja, localização, ciclo e concorrência. No contrato atípico, que é o caso de 74% da receita do TRX-F11, o contrato é irrevogável. Se o locatário sair, ele paga o saldo remanescente de todo o contrato. 13 anos de aluguel em uma paulada só. Pensa no que isso significa. Se o inquilino tem que pagar de qualquer jeito, o valor do imóvel se tornou irrelevante para o seu fluxo. O que importa é se o inquilino vai conseguir pagar. Isso é a definição de um instrumento de crédito.
E olha como o fundo foi montado. CEO Leaseback. O Açaí era dono da loja dele, vendeu a loja para o fundo e continuou operando lá dentro como inquilino, pagando aluguel. O Açaí levantou capital de giro e o fundo se tornou financiador do Açaí com a loja como garantia. Agora junta as peças que estão faltando ali, que estão faltando não, né, que estão no relatório. 74% de contratação de contrato atípico, o inquilino basicamente não pode sair com um prazo médio de 13,41 anos. Isso é duration de crédito, não de imóvel. 76% indexado ao IPCA, com uma correção no contrato. Alienação fiduciária nos imóveis, garantia real. Fluxo IPCA mais de 3 anos, com garantia real e um devedor corporativo. Me diz onde isso é diferente de uma debenture, né? E se é isso, então a pergunta que você deveria se fazer não é como está o mercado imobiliário, e sim como que está o balanço do Pão de Açúcar, como está o balanço do Açaí, como está o Grupo Mateus. E essa análise não está no relatório do fundo, está nos balanços ali dos varejistas. É trabalho e quase ninguém faz, né? A consequência direta, o preço sobre o valor patrimonial de 0,94 é a métrica mais citada desse fundo e basicamente a menos útil, tá? Dois motivos. O primeiro, o laudo avalia o prédio, né? Você não é dono do prédio, é dono do contrato ali, basicamente. Enquanto o Açaí pagar, o valor de mercado daquela loja em Caldas Novas não vai mudar absolutamente nada no seu bolso. E se o Açaí parar de pagar, aí sim o valor do prédio passa a importar. Mas nesse dia, o laudo antigo também não vale de nada. A alavancagem amplifica o preço sobre o valor patrimonial, tá? O fundo tem ali 29% do ativo em dívidas. Faz a conta comigo, o mercado está pagando 5,69 bilhões pelas cotas, mais 2,75 bilhões de dívidas, o que dá ali 8,43 bilhões por todo o ativo financeiro, né? Por todo o fundo. O ativo está no balanço por 9,45. Ou seja, o mercado está descontando o ativo em 10,8%. Alavancado, isso vira só 6,1% de desconto no patrimônio. O preço sobre valor patrimonial mede a sombra, não o objeto que gera essa sombra, né? A métrica certa para esse fundo é a métrica de crédito. Qual o retorno real esse fluxo me paga? E é suficiente para cobrir os riscos? Nós vamos chegar lá no nosso bloco 5, tá? Bloco 9. Agora eu vou defender o fundo, né? Antes de continuar provocando, eu preciso derrubar ali duas acusações que se fazem contra o fundo e que os números não sustentam. Se eu não fizer isso, o vídeo vira uma torcida. E torcida não é análise, né? Primeira acusação: esse fundo distribui mais do que ganha. Está pagando dividendos com dívida. Provavelmente você vai ter visto thumbnails e títulos com esse tipo. Falando sobre isso, né? Vamos aos números do relatório. Nos últimos 12 meses, o resultado operacional foi de 643,7 milhões, com uma distribuição de 595,4 milhões, ou seja, 92,5% do resultado. O fundo distribuiu menos do que gerou e reteve reserva. No mês de julho isolado, o resultado ali foi de 0,96 por cota, com uma distribuição ali de 0,93, coberto de novo, ou seja, basicamente o que ele gerou, ele distribuiu ali, que via de regra 95%, né, sobre o lucro líquido. Então essa acusação, com os números publicados, está errada. Eu falo isso mesmo sabendo que é o comentário mais popular sobre fundos alavancados, né? A segunda acusação, né? A alavancagem é irresponsável. Eu praticamente não gosto de investir em fundos que tenham uma alavancagem superior a 15%, porém eu também não sou investidor ali das cotas do TRX-F11, né? Mas a gente tem que ser justo aqui. Vamos olhar o perfil da dívida, né? Que é o mais importante. O prazo médio é de 10,26 anos. A necessidade de caixa para os próximos 12 meses equivale a apenas 1,43% do patrimônio. O índice de liquidez corrente de 9,7 vezes. Ou seja, o fundo tem quase 10 vezes
o caixa de que precisa nesse ano de 2026, né, ou dos próximos 12 meses. E a amortização de 2026 é de apenas 0,70% do patrimônio. Isso é uma dívida longa, pulverizada e com um cronograma suave. Alavancagem alta, 29% do ativo. Sim, extremamente alta, pelo menos para os meus padrões de 15%. Irresponsável, o cronograma ali de amortização está me dizendo que não. Então pronto, agora eu fui realmente justo e a gente pode voltar a cutucar um pouco ali. E o próximo número é o mais desconfortável do vídeo, tá? A conta que ninguém faz. O relatório de julho trouxe na mesma edição os dois lados de uma conta que ninguém juntou. Primeiro lado, quanto o fundo paga pelo dinheiro. A dívida está dividida em duas partes. Metade, 52,6%, custa IPCA mais 7,12%. E a outra metade, os 47,4%, custam ali CDI mais 1,94%. Traduzindo o CDI hoje está na casa dos 14%, mais 1,94 seria ali 15,94, tá? Aqui os dados estão errados, mas eu estou corrigindo aqui automaticamente, né? Descontando ali o IPCA de 4,48%, isso é basicamente IPCA ali mais 10,69% real, tá? A média ponderada das duas pontas, o fundo acaba pagando ali IPCA mais 8,50 mais ou menos por ano, tá? Em dívidas. Segundo lado, quanto o fundo comprou de ativos no mês de julho, tá? Duas aquisições, ambas no relatório de julho. Hotel Emiliano em Copacabana, 26 milhões, com yield estabilizado de 10% ao ano. E o complexo logístico de Guarulhos, locado ali pelo Mercado Livre, 1,43 bilhões, a maior compra do ano, com um cap rate médio estabilizado de 8% ao ano. Agora você junta o fundo que paga IPCA mais 8,5, 8,7 pela dívida e comprou o maior ativo do ano a um cap rate estabilizado de 8%. Ou seja, um spread negativo ali de 0,5, 0,75%. Ou seja, basicamente está destruindo o valor com essa aquisição, tá? Agora vai vir a parte mais importante, porque eu não estou acusando ninguém de nada, isso não é erro de gestão. É o preço do dinheiro do Brasil com CDI a 14%. Qualquer gestora comprando qualquer ativo de qualidade nesse país hoje enfrenta a mesma aritmétrica. E a própria gestora reconhece isso, com todas as letras, está no relatório sobre a estrutura de Guarulhos. Após a conclusão das obras e um cenário de mercado potencialmente mais favorável, o TRX-F11 e o FII Matriz Log poderão avaliar alternativas de refinanciamento da estrutura. Ou seja, o fundo basicamente comprou o imóvel e espera que, caso o mercado esteja mais favorável, eles possam refinanciar aí essa dívida, né, para não trazer prejuízo e possivelmente gerar ali um spread positivo, né, entre o que eles pagam de dívida e o que eles conseguem gerar de retorno ali, né? Ou seja, isso está escrito, tá? Não é uma interpretação minha, está no relatório. A operação foi estruturada contando que a Selic vá cair. Isso é um risco grande, tá? Porque no Brasil, até o passado é incerto. Uma observação técnica que vale a pena, porque muita gente vai ler o relatório e não vai notar, tá? Guarulhos não é um CRI, os galpões ficam dentro de um FII logístico que emitiu ali uma cota sênior comprada pelo banco da XP, a CDI mais 2,5%, com prioridade no recebimento. O TRX F11 e o FII Matriz Log ficam com a cota subordinada, 50% cada um. É a alavancagem via equity estruturada. Ela não aparece na linha de saldo devedor das securitizações do relatório. A alavancagem econômica do fundo é, portanto, um pouco maior do que 29% que a tabela acaba mostrando pra gente, né? Agora a parte que eu vou incomodar bastante e ser bem honesto. Eu disse no bloco 5 que a distribuição está coberta pelo resultado. Está, mas tem uma pergunta seguinte. Coberta por qual tipo de resultados?
Olhem as definições que o próprio relatório dá para suas duas maiores linhas de receita. Receitas imobiliárias diretas, com aluguéis dos imóveis próprios, e abre aspas, receitas extraordinárias decorrentes das alienações com pagamento parcelado. Receitas imobiliárias indiretas, que seriam basicamente dividendos dos fundos cascas, e abre aspas de novo, o ganho de capital realizado pela negociação desses fundos. Ou seja, as duas maiores linhas de receita do fundo misturam ali aluguel com venda de ativos. E não há abertura para separar, tá? Isso importa? Vamos olhar os números de julho. Receitas indiretas, maio, 18,96 milhões. Junho, 11,90 milhões. Julho total, 44,33 milhões. Quase 3 vezes a média dos 2 meses anteriores, tá? Em junho, o fundo tinha vendido uma carteira de lojas do Grupo Mateus e do Açaí por cerca de 672 milhões, com lucro estimado de 230 milhões, ou seja, R$ 3,68 por cota, dos quais 291 milhões foram usados para abater dívidas, tá? De novo, reciclagem de portfólio é a estratégia declarada, é legítima, e abater dívida com o ganho é a decisão correta. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando, querendo dizer é o seguinte: quando você olha o dividend yield de 12,25% nos últimos 12 meses, você não sabe o quanto disso é aluguel e o quanto é venda de imóvel. E o relatório não precisa saber. A melhor referência de recorrência pura que eu consigo extrair, em julho, as receitas imobiliárias diretas foram 40,67 milhões, o que daria ali 0,65 reais por cota, né? E a distribuição foi de 0,93, ou seja, praticamente ali 25, 30% veio das indiretas, que incluem ganho de capital. Isso não quer dizer necessariamente que o dividendo vá cair, tá? O guidance para o segundo semestre é de 0,90 a 0,93 e o fundo tem entregue o guidance basicamente. Quer dizer que você não deveria projetar ali 12,25, 12,95 para sempre, sem entender a composição, tá, desse dividendo. Agora uma regrinha de bolso, tá? Guarda esse número que vale o vídeo inteiro. 47% da dívida do fundo, 1,3 bilhões, é pós-fixada atrelada ao CDI, tá? Então, a cada 1 ponto percentual de queda na Selic, o fundo economiza 13 milhões por ano, o que dá ali 0,21 por cota ou 1,9% do dividendo anual. 3 pontos de queda, ou seja, a Selic voltar ali para cerca de 11%, representaria 0,63 a mais por cota no ano, né? Mas o grande efeito não é esse, né? O grande efeito é de segunda ordem. Queda de juro real comprime o retorno que o mercado exige da cota e aí o preço vai subir, tá? Eu vou te mostrar isso matematicamente no próximo bloco. Sair de 12,25% de retorno exigido para 11% leva a cota de 91 para 101 reais, tá? Ou seja, 11% só pela taxa ali. Vamos verificar o que é diferente que se usa ali em FII normalmente, né? Se o ativo é um fluxo corrigido pela inflação, com um contrato ali de 13 anos médio, então o preço justo é simples. O preço é igual ao dividendo anual dividido pelo retorno real que você exige ali, né? Vamos analisar ali o dividendo de 0,93 vezes 12, o que daria ali 11,16 por cota. Agora, qual retorno real devemos exigir, né? E aqui que é a maior parte do método que eu mais gosto, que é, eu não vou escolher esse número a dedo, eu vou tirar do próprio relatório. Olha a escada de quem recebe ali o que olha a escada de quem recebe, né, no fundo. A NTNB longa, o governo brasileiro paga IPCA mais 7,85%, descontando 15% de imposto, porque FII não tem imposto de renda, né? Então a gente teria que descontar ali do IPCA. O IPCA ele vai estar pagando então para você líquido IPCA mais 6,03%.
O credor sênior do fundo, na parcela indexada à inflação, aceita IPCA mais 7,12%. Ele tem alienação fiduciária dos imóveis e recebe antes de você. O custo médio real de toda a dívida é de cerca de 8,75%, 8,50% mais IPCA, né? E você, cotista, que está subordinado a todos eles, absorve toda a alavancagem. A 91,10, com 11,16 de dividendos, você está recebendo ali PCA mais 12%. É só fazer uma comparação ali, né? Você está recebendo 5,1% pontos percentuais a mais do que o credor sênior do próprio fundo para correr o risco de estar embaixo dele na fila. E 6,2% a mais do que uma NTNB líquida de imposto. E o prêmio é suficiente para uma alavancagem de 29% com contratos de 13 anos, vacância de 0,5% e 384 inquilinos. Na minha leitura, sim, é um prêmio de risco razoável, talvez até generoso, né? Rodando a tabela de preço justo, retorno exigido ali de 14%, um cenário de Selic prolongada ou problema de crédito no locratário grande, a gente teria ali 79,71, que seria 12,25%. 91,10 é exatamente o preço de hoje, 12%. Meu cenário base, 93, 11,5%, seria ali 97,04%. E 10%, com a Selic a 10%, refinanciando parte do CDI, daria ali um preço justo, entre aspas, muitas aspas, de 111,60. Ou seja, dependendo da faixa da Selic ali do que você projetar, o fundo pode estar caro, barato ou no preço justo, né? Como hoje a Selic paga ali cerca de 14%, ele estaria caro, né? E se a gente tiver um problema de crédito, o preço justo seria 79. Eu utilizo o cenário base de 12%, que seria ali R$ 93 por cota. É basicamente o preço justo atual, né? Então, basicamente, o preço não tá barato, não tá caro, tá no preço justo. Margem de segurança de 10%, o ideal seria ali mirar em 83,85, tá? E uma margem de segurança de 20% seria 74,53. Agora, onde está o risco de verdade, né? Se a tese é de crédito, o risco também é de crédito. Some os segmentos atacadista, que vem sofrendo bastante, 26,74%, mais varejo, 15,05%, daí 41% da receita dependendo do varejo alimentar brasileiro. Os três maiores inquilinos individuais somam 32,40% da receita, tá? Cara, meu vizinho começou a lavar e sei lá, começou a fazer barulho. Voltamos aqui. Ainda tá fazendo barulho, né? Fechei aqui as janelas, mas acho que não vai adiantar muito, tá? Voltando aqui. Então, basicamente, no portfólio direto, 16 lojas são do Pão de Açúcar, 13 são do Grupo Mateus, 9 do Açaí, 9 do Grupo Extra e 7 do Atacadão. Agora o contrapeso, que é real, né? 374 inquilinos, 120 imóveis, 17 estados e uma diversificação recente que muda o perfil. Albert Einstein, Sírio Libanês, Mercado Livre, Shopee, Decathlon, Leroy Merlin e agora o Emiliano. O fundo está deliberadamente saindo da monocultura de varejo alimentar, tá? Mas o recado prático e mais útil do vídeo é: se 74% da sua receita vem de contratos que o inquilino não pode romper, então sua análise de risco não está no relatório do fundo, está no ITR do locatário. Se você tem TRX F11 e nunca abriu o balanço do Grupo Pão de Açúcar, do Açaí, do Grupo Mateus ou do Atacadão, você não analisou o seu investimento. Você olhou apenas a foto de fachada. Isso é trabalho. E é exatamente o trabalho que traz uma classificação errada, né? Ah, é um fundo de tijolo. E aí você acaba não fazendo um trabalho mais minucioso, tá? Meu veredito, tá? Que seria o que eu pretendo fazer. No momento eu não tenho cotas do TRX F11, mas se ele cair abaixo dos 84, né? 83 com 85 ali, eu não faria nada. Eu basicamente manteria, né? Mas como eu não tenho, eu não vou fazer nada.
Agora, se tiver uns 20% ali de drawdown, aí quem sabe, né? E repara a sequência dos últimos vídeos, né? Porque é o mesmo método 3 vezes. Na Alus, a âncora foi o cap rate das transações que a própria empresa fez, 9,6% no mercado privado contra 11,5% implícito na bolsa, ou seja, a bolsa estava errada e eu acabei comprando, tá? Na CPFL, a âncora foi o VAC, que a ANEEL publica, 8,10% real. A bolsa estava certa, fiquei neutro. Agora, ontem eu acabei comprando um pouco de CPFL, porque está bem barato, na minha visão, tá? Aqui a âncora é que o próprio fundo paga seus credores, IPCA mais 7,12%, e o cotista ele recebe IPCA mais 12,25%, né? Para ficar embaixo dele, a escada faz sentido e está justo, o que sustenta a posição. Fluxo contratado de 13,41 anos, 74% atípico, 76% IPCA, com garantia real. Vacância de 0,5%, distribuição coberta a 92,5% do resultado, dívida com prazo médio de 10,26 anos, ou seja, o tempo dos aluguéis médios é o suficiente para cobrir as dívidas com prazo médio, tá? E liquidez corrente de 9,7 vezes, e retorno total desde o início, mais de 81,45% contra 22,37% do IFIX. O que você precisa aceitar para comprar é que metade da dívida é pós-fixada e custa IPCA mais 11,69%. E o cap rate estabilizado da maior compra do ano, 8%, está abaixo do custo médio real da dívida de 9,28%. E 41,8% da receita depende do varejo alimentar. Se você não consegue separar aluguel de ganho de capital nas linhas de receita, e também que em 2026 o fundo rende 0,44% contra 1,14% do IFIX, ou seja, está perdendo para o índice no ano, tá? Gatilhos que me fazeriam comprar, basicamente corte da Selic com refinanciamento de parcela do CDI, estabilização dos ativos em construção, Einstein Sírio-Libanês, Shopee e K300 de Guarulhos, NTNB longa abaixo de 6,5% e a cota abaixo de R$ 84 por cota, né? Seria ali basicamente o que me faria pensar na probabilidade de comprar o TXF11, porque eu não gosto muito do fundo, tá? Eu não gosto de um fundo que fica gerando muito patrimônio. E tem mais um porém, né? Tem taxa de ADM, né? Taxa de ADM não, taxa de performance. Gatilhos que me fariam sair da tese, né? Deterioração de crédito relevante do Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Mateus Atacadão, distribuição acima do resultado por vários meses seguidos, securitizações passando de 30% do ativo de forma consistente, ou receita indireta se mantendo alta a custas de alienações recorrentes, tá? Resumindo em uma frase, TXF11 é um ativo ok, com o rótulo errado, e o rótulo errado faz você analisar de forma errada, tá? Se você chama de fundo de tijolo, você olha preço sobre valor patrimonial, vacância e cap rate. E aí a vacância de 0,5% te engana, o preço sobre valor patrimonial de 0,94 te engana, e você nunca vai olhar o balanço do inquilino. Se você chama ele pelo que ele realmente é, um veículo de crédito imobiliário estruturado, alavancado em 29%, com fluxo de IPCA mais 12,25% e garantia real. Então você faz as perguntas certas, né? Quem é o devedor? Qual é a fila ali de recebimento, né? Qual é a hierarquia de recebimento e a taxa paga de risco, né? E a dúvida se vale a pena ou não. E aí a resposta é razoavelmente confortável, né? Você recebe 5 pontos a mais que o criador sênior do próprio fundo e 6,2 pontos a mais que o tesouro. Se o fundo se manter ali com 12,25% real, né, de dividendos. Agora, se a taxa de juros, a Selic cair, né, e o retorno exigido não for de 12,25 cair para 11%, a cota subiria ali, não automaticamente, né, mas deveria subir de 91 para 101. O conteúdo é educacional, não é uma recomendação de investimento. Faça sua própria análise, suas próprias contas. E a pergunta que eu quero que vocês deixem no comentário é: essa vai dar briga, tá? Quantos de vocês têm o TRXF11 e nunca abriram o balanço do Pão de Açúcar? Sejam honestos, eu vou ler todos. Até a próxima. Um grande abraço e um excelente final de semana para vocês.